Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, neste vídeo a gente vai fazer uma disputa entre novelas, assim como eu fiz com as novelas do João Manuel Carneiro, entre Da Cor do Pecado e Cobras e Lagartos, novela das 7 do autor, né? Em que Da Cor do Pecado venceu Cobras e Lagartos. Eu vou fazer agora com as novelas do Valci Carrasco do Horário das 9, entre Amor à Vida de 2013, O Outro Lado do Paraíso de 2017, com o término de 2018, né? E Amor à Vida com o término de 2014, e A Dona do Pedaço de 2019. Terra e Paixão não vou fazer porque ainda está em exibição, ela não foi concluída, então a gente vai pegar as três que já foram concluídas e fazer a disputa e ver qual é a melhor novela do Valci do Horário das 9. Bom, eu separei por temas, tópicos, né? Para definir quem ganha cada um dos tópicos, né? Protagonistas, vilões, assim como eu fiz com as novelas do João Manuel Carneiro, e quem vencer cada tópico vai ganhar um ponto. Além disso, eu fiz também uma enquete nas minhas redes sociais para ver qual é a preferência do público, né, em grupos de novela, e também no meu Instagram. Eu fiz uma votação e no final do vídeo eu vou falar o resultado e dar o ponto para a novela que ganhou nessas enquetes. Bom, para começar, a gente vai falar sobre a trama central de cada uma delas e vamos ver quem tem a melhor trama central. É o primeiro tópico e vamos ver quem vai ganhar o primeiro ponto, né? Começando, Amor à Vida, de 2013, tem a trama central ali da Paloma, que engravida do Ninho. Ela tem um romance com o Ninho, eles começam um romance ali no Peru, e ela engravida e ele acaba sendo preso por tráfico de drogas, e com isso ela tenta esconder a gravidez da família, né, do seu pai César, interpretado pelo Antônio Fagundes, a Paloma, que é interpretada pela Paula Oliveira, o Ninho, interpretado pelo Juliano Casarré, e da Pilar, né, tenta esconder da sua mãe Pilar, que é a Suzana Vieira, a sua gravidez, com a ajuda do seu irmão, que não está ajudando nada, né, só está vendo o lado dele, que é o famoso Félix, interpretado pelo Matheus Solano, que está ali para tentar afastar a irmã na disputa, que ele considera uma disputa pela herança e pela presidência do Hospital São Magno, né? Acaba que para tentar se livrar tanto da irmã Paloma quanto da sua filha, da gravidez que ela tinha, a Paloma acaba tendo a criança. O Félix tenta dar um fim na criança, já que quando a Paloma dá a luz à criança, ela dá a luz no fundo do banheiro lá de um bar, depois que ela tem uma briga com o Ninho, e ela acaba dando a luz, só que desmaia, né? O Félix ainda encontra, depois que ela praticamente é expulsa de casa ali pelo César e pela Pilar, e o Félix, vendo a situação dela, né, no banheiro desse bar, ele acha que a mulher tá morta, né? A sua irmã. Ele pega a criança, a recém-nascida, e joga na caçamba de lixo, e a partir daí se desenvolve toda a trama de Amor à Vida, né? O Bruno, que é o protagonista de Amor à Vida, que é interpretado pelo Malvino de Salvador, ele tem a mulher dele, que é a Luana, que é a Gabriela Duarte, uma participação especial da Gabriela Duarte, né? E ela sofre na sua gravidez, e quando vai ganhar o seu neném, ela acaba morrendo, e o neném também acaba morrendo durante todo o procedimento do parto. E o Bruno sai totalmente isolado do hospital, e no caminho de volta para casa, ele acaba encontrando a criança que o Félix jogou na caçamba de lixo, e pega essa criança para criar, ele vendo ali que Deus, né, colocou mais uma chance na vida dele de criar uma criança, já que ele perdeu o seu filho de fato, né? E a partir daí se desenvolve toda a trama de Amor à Vida. Ponto. O Outro Lado do Paraíso, a trama de O Outro Lado do Paraíso, se trata da Clara, interpretada pela Bianca Bim, e ela acaba tendo seu pai morto. Ele tenta caçar em suas terras ali esmeraldas. A partir de algumas explosões ele coloca dinamite, e em uma dessas explosões ele acaba morrendo, né? E ele deixa as terras com a sua filha, né? A sua filha Clara, e com o seu pai Josafá, que é interpretado pelo Lima Duarte, né? Que é avô da Clara, né?
E com isso abre-se digamos, um interesse, né, uma ambição, uma ganância da Sofia, Sofia Monserrat, interpretada pela Marieta Severo, que é a vilã da novela, e ela usa, digamos, o seu filho, o Gael, que acaba se interessando pela Clara, né? Ele acaba vendo a Clara dando uma aula numa escola e acaba se interessando por ela. O Gael é interpretado pelo Sérgio Guizé. Só que ele é muito agressivo, eles começam um romance parecendo bastante amoroso, bastante carinhoso, só que depois se mostra um romance bastante tóxico, porque o Gael acaba maltratando a Clara, batendo nela, e isso até incentivado pela Sofia. E ela usa o seu filho, a Sofia usa o seu filho justamente para tentar atrair a Clara, para poder dar um jeito de arrumar, pegar essas esmeraldas para ela. Tanto que a Sofia, depois de um tempo, ela consegue internar a Clara no hospício e tudo mais, e a partir daí se constrói a história de O Outro Lado do Paraíso. A Clara acaba saindo do hospício e buscando seu plano de vingança através contra a Sofia e de quem ajudou a Sofia a colocá-la nesse hospício e pegar essas esmeraldas, né? E aí se desenvolve a trama de O Outro Lado do Paraíso. A trama de A Dona do Pedaço, a trama central, a história principal, se trata da Maria da Paz, interpretada pela Juliana Paz, que foge das suas terras, né, do Espírito Santo, numa guerra entre duas famílias, e a família rival tenta matar a Maria da Paz, e ela sai fugida para a cidade de São Paulo, né? E a partir dali ela desenvolve, acaba uma receita de bolo, né, que ela aprende enquanto estava com a sua família, a fazer vários bolos, e os bolos dela fazem sucesso nas ruas de São Paulo, e com esses bolos ela acaba abrindo uma fábrica. E o lado romântico da Maria da Paz, ela se apaixona pelo Amadeu, que é da família rival, de onde ela fugiu, e depois eles acabam se reencontrando depois de um tempo, depois que ela já está bastante bem sucedida com a sua fábrica de bolos e tudo mais. E a história se desenvolve também em relação à sua filha Josiane, que tem bastante vergonha do seu nome, né, Josiane, tanto que ela fala, pede para ela chamar de Jo, e ela acaba querendo dar um golpe na mãe, ela que quer ser bastante, digital influencer, né, e acaba dando um golpe na mãe, usando o Regis, que é o Reinaldo Gianecchini, para poder ganhar dinheiro e usar esse dinheiro para poder bancar a sua carreira de digital influencer. E aí acaba se desenvolvendo a história da Dona do Pedaço, que é da Maria da Paz, com a Josiane e todos que estão em torno delas, né? Bom, para avaliar cada trama central, a gente tem que buscar o seguinte, ver como é que foi o decorrer da trama de cada uma, né? A trama da Paloma, com Bruno e Félix, que é digamos, o trio de Amor à Vida, a história não se sustenta de todo modo, porque muito por causa do protagonismo da Paloma com o Bruno. Foi um casal que não deu liga, né? O Félix tomou para si o protagonismo totalmente por causa do seu personagem bastante irreverente, apesar de ser o vilão da novela, né? E a história de Amor à Vida, ela que é uma novela muito longa, de 221 capítulos, no meio do caminho, ela acaba sendo, digamos, interrompida de certa forma, por conta do sucesso do Félix. Então, Valci Castro, ele fez um trajeto, vendo que o sucesso do Félix estava em alta, né? E o que ele fez? Ele mudou, de certa forma, o protagonismo. Tirou o protagonismo da Paloma, tanto que nas cenas finais, né, nos últimos capítulos da novela, a Paloma aparece bem menos, que o foco fica em cima do Félix, né? A princípio, a história de Amor à Vida é essa. Depois acaba se tornando também toda a história do Félix com o pai dele, né, que é o César Cury, que é interpretado pelo Antônio Fagundes, como eu falei no início da explicação.
né? E acho que a história de amor à vida não se sustenta até o fim, até o momento em que o Valci pega a história do Félix e transforma como o protagonismo de fato, né? E a Paloma e o Bruno, de certa forma, eles são meio que colocados como segundo plano. A trama central de Amor à Vida, a história, o ato do Félix de jogar a menina na caçamba é bastante forte. Ela se sustenta até bastante um certo tempo. Tanto que tem a cena de revelação do Félix, que ele revela que realmente jogou a Paulinha na caçamba de lixo, né? Que foi uma cena bastante marcante. Só que aí depois, como eu falei, a Paloma é mais jogada de escanteio. A história do César com a Aline interpretada pela Vanessa Jacob, também sobe bastante. E a Paloma vai sendo deixada de lado, né? Então, assim, são alguns artifícios que o Valci Carrasco tem o costume de fazer, vendo que história está mais em alta, ele usa justamente para fazer com que sua novela se mantenha ao gosto do público, né? O Outro Lado do Paraíso também sofreu um pouco disso, né? Porque a trama, no meu gosto, a trama inicial de O Outro Lado do Paraíso estava bem boa o andamento, né? Tá uma trama até um pouco mais, digamos, com um nível mais sério. Só que quando passou para a segunda fase, depois que a Clara volta, sai do hospício e vai praticar seu plano de vingança, as vinganças da Clara, elas não têm muito sustento, né? Porque O Outro Lado do Paraíso é justamente por conta da vingança da Clara, né? Que tem as suas esmeraldas roubadas e a vingança dela a partir de se vingar de quem ajudou a Sofia, que é a principal, né, antagonista da Clara, né, e de quem ajudou a Sofia a botar a Clara no hospício, né, tanto o personagem do Heriberto Leão, o delegado Vinícius, que é o pedófilo e tal, uma cena bastante marcante, né, o personagem, o juiz do Luiz Melo, e assim, só que os planos o plano de vingança da Clara de acordo, ela não planeja de fato a vingança, ela não vai, com o juiz eu vou fazer isso aqui, com o delegado eu vou fazer isso aqui, com o médico psiquiatra eu vou fazer isso aqui, não, ela aproveita, ela é oportuna. Ela vê uma oportunidade aparecendo, aí sim, vou me vingar. Ela não planejou, né, a vingança dela dentro do hospício. Não, ela enricou através da personagem da Natália Timber, que é a Beatriz, né? Ela conseguiu ter dinheiro para poder construir sua vingança, só que a vingança dela não foi de fato planejada. Ela foi através de oportunidades vistas, opa, tem uma oportunidade aqui, eu vou fazer a minha vingança aqui agora. Então, e outras coisinhas que derrubaram um pouquinho a qualidade da novela durante os 172 capítulos de O Outro Lado do Paraíso. A trama central de A Dona do Pedaço também tem uma questão de alguns fatos inverossímeis com a trama. A gente ficou com bastante até raiva de alguns momentos, apesar da personagem Maria da Paz ser muito gostável, né? De alguns momentos a Maria da Paz ser muito tapada em alguns momentos, né? Pra Josiane. A Josiane, tudo bem que é a questão de mãe e filha e tudo mais, tem algum momento ali que a Maria da Paz dá até uma surra na Josiane, né? Mas no capítulo seguinte ela perdoa ali a Josiane, e capítulos depois, 2 semanas depois, a Josiane tá ali se mostrando quem ela realmente é pra mãe, né? Então a trama de A Dona do Pedaço, ela tem uma reviravolta ali no meio, depois que a Josiane ela pega a fábrica para ela e todo o dinheiro da mãe, e a Maria da Paz vai tenta se reconstruir, né? Porque ela dá um tiro no Regis, ela vai presa, e a partir dali ela tenta reconstruir sua vida, né? E assim, a trama central de A Dona do Pedaço, eu acho que ela divide muito com os núcleos secundários, ela se mistura bastante, né? Até um ponto positivo, que é interessante ter essa questão de a novela ser um pouquinho mais redonda em certos momentos, não ser tão destacado um núcleo, uma coisa até que reclamei das novelas do João Manuel Carneiro, que a trama central está num lugar e a trama secundária não tem nenhum tipo de ligação com a trama principal, né? É um exemplo de A Favorita, do João Manuel Carneiro. E A Dona do Pedaço, a fábrica de bolos ali, ela tem vários núcleos secundários ali no meio, que se encaixam com a trama central e dá um sustento
na trama principal, né? Então a trama central ali, além da questão da família, que é o primeiro capítulo ali de Adão no Pedaço, né? A guerra entre as famílias da novela, a trama, depois que a Maria da Paz sai da zona rural, digamos assim, da novela do Espírito Santo e vai para a cidade, ela se mistura bastante com os outros núcleos. Então, assim, ela de certa forma tem um sustento para poder continuar com essa trama central. E além disso, o Adão do Pedaço tem menos capítulos que as outras novelas, né? Então tem esse lado mais positivo. Então, nesse caso, assim, a história mais forte, sobre a trama central mais forte, eu considero Amor à Vida. Tem uma história mais forte, né? Só que ela não se sustenta, porque a novela é muito longa. O Outro Lado do Paraíso vai, digamos, na questão de oportunidade. Opa, apareceu uma oportunidade aqui, eu vou pegar. E a história de Adão no Pedaço é mais fraca, mas ela é mais ajudada. Ela é mais ajudada pelos núcleos secundários, né? É mais fraca na questão de polêmica, de nos deixar mais tensos na frente da TV. Eu acho que Amor à Vida, nesse caso, por mais que essa novela seja longa, o que acontece no primeiro capítulo ali, do Félix jogar a Paulinha na cação de lixo, o bebê na cação de lixo, deu um impacto maior em nós. Então, assim, esse é o meu primeiro voto. Eu acho que a história de Amor à Vida ganha das outras duas, de Outro Lado do Paraíso e de Adão no Pedaço. Se a história da vingança do Outro Lado do Paraíso tivesse mais bem trabalhada, na questão de a Clara já ter os seus planos definidos para cada um de quem ela queria se vingar, aí sim a novela eu acho que teria ganho na questão da trama central, né? Então meu primeiro voto vai para Amor à Vida. Bom, foi meu longo esse primeiro tópico, né? Então o segundo tópico agora é sobre os protagonistas de cada novela, né? Como eu falei sobre Amor à Vida, o Bruno e a Paloma, que como eu falei, que são interpretados pelo Malvino Salvador e pela Paola Oliveira, eles perderam o total protagonismo, eles não deram química, né? No início ali, quem estava dando protagonismo, de certa forma, foi o Juliano Casarré, o personagem do Ninho, né? Depois realmente virou Bruno e Paloma, mas na verdade, no meio da novela, o Félix já tinha tomado o protagonismo para si, né? O Bruno e a Paloma não se sustentaram, de certa forma foram personagens bastante chatos e, como eu falei, da metade para frente da novela, da metade até o fim, eles foram botados mais de lado. Tanto que a história do César com a Aline, da vingança da Aline contra o César, começou a subir e eles ficaram mais de escanteio ainda. Então, o Bruno e a Paloma então já não vão ganhar ponto nenhum, porque eles são os piores casais ali, os piores protagonistas das novelas das 9 do Valcir. Aí a disputa vai ficar entre o Outro Lado do Paraíso e a Dona do Pedaço, né? Aí vem a questão da Clara. A Clara é a protagonista de Outro Lado do Paraíso, como eu falei, Bianca Bim, e o Gael, de certa forma, é o protagonista de Outro Lado do Paraíso, o Gael do Sérgio Quiser. Tem também ali o personagem do Rafael Cardoso, que, digamos, ele se torna um personagem que começa como um mocinho, mas na verdade ele se mostra como vilão, né? Desculpa, então ele vai entrar na categoria de vilão depois, né? E aí depois aparece, de fato, quem fica como casal da mocinha, que é o personagem do Thiago Fragoso, que é o Patrick, que é o advogado, né? Então, assim, a personagem da Clara ficou bastante à frente como a protagonista da novela, de fato, ela é a protagonista. Só que o mocinho, o protagonista, que é o Gael, ele de certa forma, em alguns momentos, era o vilão da novela, também ficou como vilão da novela. O Outro Lado parece com uma enxurrada de vilões. E o Patrick, depois, que ele aparece só depois da novela, vários capítulos depois, e aí sim se torna, digamos, o mocinho ao lado da Clara, né? E a Dona do Pedaço, o protagonista é da Maria da Paz, né? Totalmente. Junto ali com o protagonista, seria o Amadeu, que é o personagem do Marcos Palmeira, que é o casal protagonista ali. Só que o casal, de certa forma,
ele não deu liga, não deu muita liga. A Maria da Paz em si ficou uma personagem marcante, só que o Amadeu ficou bastante ofuscado. O personagem do Renato Giannichini, de certa forma, o Regis, ele esteve mais em evidência, né? Ele teve mais camadas ali, mais história, do que o próprio Amadeu. A Josiane também exerceu esse lado protagonista, mas ela era vilã principal da novela, né? Então, assim, a Maria da Paz ficou muito à frente, assim como a Clara em Outro Lado do Paraíso ficou muito à frente com o seu protagonismo, enquanto digamos, o homem protagonista, o mocinho, ficou muito atrás da protagonista, né? Principalmente no do pedaço, o Amadeu ficou muito atrás, o personagem do Marcos Palmeira ficou bastante apagado, né? Então, neste caso, em questão de protagonismo, né, a Maria da Paz eu considero uma personagem mais gostável, até muito mais gostável, do que a Clara de Outro Lado do Paraíso, né? Só que se formos falar de quem teve mais protagonismo ali, a Clara com o Patrick, né? A Clara com o Patrick, eles formaram um casal protagonista melhor do que a Maria da Paz com o Amadeu. Essa é a junção de um e do outro, a diferença de um e do outro. A Maria da Paz, da Juliana Paz, ficou mais à frente, foi a personagem mais marcante até, na minha opinião, do que a Clara de Outro Lado do Paraíso. Apesar daquela cena bastante marcante da Bianca Bin, né, da Clara, com aquela frase marcante, não imagino o prazer que é estar de volta, mas enfim, a gente está falando sobre o total protagonismo. Então, neste fato, eu vou dar, eu acho que a novela, a Dona do Pedaço, a Dona do Pedaço é justamente a Maria da Paz. Eu acho que o protagonismo dela, ela se sobressai em cima de todo o protagonismo da Clara, mesmo que ela tenha com o casal com o Patrick, né? Apesar de o casal protagonista o casal da Maria da Paz, o Amadeu, não ter sido bastante, digamos, não ter caído tanto nas graças do público. Em alguns momentos o pessoal até torceu mais pelo Regis do Reginaldo Giannichini para ficar com a Maria da Paz do que o próprio Amadeu do Marcos Palmeira. Então eu vou dar um ponto para Maria da Paz como a protagonista de A Dona do Pedaço. Então um ponto para A Dona do Pedaço com um tópico de protagonismo, né? Agora a gente vai em vilões, né? O terceiro tópico. Então a gente vai para o tópico 3 e a gente vai falar sobre cada vilão. Aí vai sair muito à frente Amor à Vida, por quê? O Félix foi um personagem muito marcante, foi um dos maiores vilões da teledramaturgia brasileira. Ele está muito à frente de qualquer vilania que veio depois na novela do Valci Carrasco, né? Junto com ele ali, na novela de Amor à Vida, também teve a Aline da Vanessa Giacomo, que ali ela armou um plano de vingança em cima do César, e ela se tornou, na reta final principalmente da novela, a principal vilã. Porque o Félix, ele tem uma virada na história dele. Ele passa de vilão até um mocinho, e aí levanta a história da Aline e ela se torna a principal vilania da novela, né? Então assim, Félix e Aline são os principais vilões de Amor à Vida. Além tem os vilões dos núcleos secundários, como a Leila, da Fernanda Machado, e outros que apareceram depois, né? No Outro Lado do Paraíso, a vilã principal, a vilã principal é a Sofia Monserrat, que é da Maria de Severo, como eu falei, e também tem outros vilões, como a Nádia, da Eliane Jardine, que ela é racista. E como eu falei, no plano da Sofia de internar, claro, no hospício, tem vários outros mini vilões, sub-vilões, que a vilã principal era a Sofia, que era o personagem do Heriberto Leão, que era o Samuel, o médico Samuel, o delegado Vinícius, do Flávio Tolesani, o juiz Luiz Melo, então o Natanael, que era do núcleo secundário, que era o personagem do Juca de Oliveira. Então foram vários vilõezinhos, mini vilões, tendo a Sofia, da Maria de Severo, como a vilã ali principal, tanto que ela se torna assassina em série ali, matando todo mundo a tesourada e tudo mais, e ela é pega no final da novela, né?
As vilanias de Adão no Pedaço ficaram nas mãos da Josiane, a filha da Maria da Paz, e também teve alguns outros vilõezinhos. A Fabiana, da Natália Dill, ficou bastante marcante também, ficou bastante em evidência. Em alguns momentos o Agno do Malvino Salvador ficou um certo vilão ali da novela também, né? Alguns personagens da família que tentou matar a Maria da Paz também foram os mini vilões da novela. O Chiclete em alguns momentos, né, mas depois ele se tornou bonzinho. O Camilo do Lee Taylor também é um outro vilão da novela de Adão no Pedaço. E assim, mas eu falando de todos os vilões, não tem como não dar esse ponto para Amor à Vida, porque o Félix, ele se sobressai a todos esses vilões de outras novelas. E quando o Félix virou sua história para mocinho, a Aline, com a sua personagem, a personagem da Vanessa Giacomo, ela ficou bastante em evidência e sustentou bem a parte final de Amor à Vida, enquanto estava tendo a mudança do Félix ali na reta final. Então, um ponto na questão vilania para Amor à Vida. Então, Amor à Vida está no seu segundo ponto, ganhou na trama da história, a história principal, e também ganhou na parte de vilanias. Agora vem uma parte meio polêmica, que é o quarto tópico, que é os núcleos secundários de cada novela. Aí vem os problemas do Valci, no horário das 9, porque nesses núcleos secundários estão vários merchans mal abordados pelo autor, né? Que tem a questão de Amor à Vida, por exemplo, onde ele fala do autismo, gordofobia, e vários outros temas que ele aborda muito mal sobre câncer. E assim, o Valci, com as suas novelas das 9, em que ele tentou abordar temas sérios, ele não foi tão feliz, né? Ele não foi nada feliz. E Amor à Vida já teve início, né, com isso, tanto que continuou também O Outro Lado do Paraíso. Essas duas novelas, Amor à Vida e O Outro Lado do Paraíso, foram dadas como novelas muito sérias. A gente já sabe como é o Valci. O Valci gosta de uma novela um pouco mais circense, digamos assim, né? Mas assim, as novelas Amor à Vida e O Outro Lado do Paraíso foram vendidas como novelas mais sérias, mais cult, né? Ainda tendo a direção do Mauro Mendonça Filho, né? Nas duas. Então, só que do jeito que ele abordou as duas novelas, por exemplo, O Outro Lado do Paraíso, ele abordou o racismo muito mal, nanismo praticamente nem abordou, né? E a questão também da pedofilia teve um outro problema também. O alcoolismo da Beth, que é interpretada pela Glória Pires, também nada a ver também. Então, essas duas novelas foram muito prejudiciais na questão de abordar temas sociais. Então, Amor à Vida e Outro Lado do Paraíso, elas vão sofrer bastante na questão dos merchans, dos núcleos secundários. Tirando essa parte dos núcleos dos temas sociais, em Amor à Vida temos a Valdirene, que é da Tata Werneck, com a Márcia, que é a Elizabeth Savala, mãe e filha ali, né? Que fez bastante sucesso ali, essa duplinha, que depois o Félix acabou se juntando a Márcia ali na parte em que ele vira o mocinho da novela, né? E essa parte da novela, muitos falam que Félix e Valdirene levaram a novela nas costas, né? De certa forma foi que os outros núcleos, como a história da Marina Rui Barbosa, que teve a polêmica que ela não raspou o cabelo quando o Valci queria tratar na questão do câncer e tudo mais, e que transformou a Marina Rui Barbosa, a personagem de Nicole, em um fantasma, né? Então, Amor à Vida, os núcleos secundários, foram poucos que deram bastante certo, né? E foi, no caso, a questão da Valdirene com a sua mãe Márcia, né? No Outro Lado do Paraíso, eu acho que o núcleo secundário que deu mais certo foi o Bordel, da Caetana, a personagem da Laura Cardoso, que ali, digamos, era uma fuga, de certa forma, de todos os problemas da parte mais séria da novela, em que estava sendo mal abordado. Então, a questão do bordel ali, do Outro Lado do Paraíso,
eu acho que foi um núcleo secundário mais, digamos de certa forma, bem trabalhado na questão do humor, que era, digamos, um alívio cômico que não tinha pretensão nenhuma. Eram as primas ali, as prostitutas ali no bordel, né? Só que, assim como está sendo em Terra e Paixão, que é muito parecido, né, o núcleo, está sendo um divertimento para a novela. E Um Outro Lado do Paraíso foi assim, né? Enquanto os outros núcleos, até a questão da pedofilia, que teve bastante sucesso, eu acho que talvez tenha sido um dos temas sociais que teve um pouquinho menos de problema, apesar que teve a questão do coach, que teve notificação do pessoal do coach, né, em relação à novela, que o Voz está abordando de maneira errada. A questão do núcleo secundário do bordel teve assim o seu sucesso. Aí vem A Dona do Pedaço. Eu falei muito de Amor à Vida, dos núcleos secundários de Amor à Vida e de A Dona do Pedaço. E aí A Dona do Pedaço vai ganhar um ponto sobre os núcleos secundários. Por quê? Não teve pretensão na novela de 2019. A novela já foi vendida como uma novela mais farofinha, uma novela com cara de novela das 7, uma novela que também não abordou tantos temas sociais assim, como abordou em Um Outro Lado do Paraíso, em Amor à Vida. Alguns personagens fizeram bastante sucesso. A Vivi Guedes, da Paula Oliveira, a Fabiana, essa disputa entre a Fabiana e a Vivi Guedes, o Agno, teve também a personagem da Deborah Evelyn com aquela torta de limão dela, o personagem da Britney, também dentro da fábrica de bolos ali, com o personagem do Pedro Carvalho. Então, assim, a Dona do Pedaço ganha um ponto nos núcleos secundários por justamente não ter a pretensão, o Valci não ter abordado tantos temas sociais, não ter colocado tantos temas sociais nessa novela, em A Dona do Pedaço, que problematizasse a novela, assim como acabou sendo em Amor à Vida e Um Outro Lado do Paraíso. Então A Dona do Pedaço ganha um ponto na questão de núcleos secundários, né? Tanto que como eu falei no início do vídeo, os núcleos secundários, eles participam bastante até sobre a trama central da novela, por conta da fábrica de bolos da Maria da Paz, né? Então é mais um ponto para a Dona do Pedaço. Então tá 2 pontos para Amor à Vida e 2 pontos para a Dona do Pedaço. E o outro lado parece estar ficando para trás, né? Então agora vamos para o quinto tópico aqui, que são as cenas marcantes, né? E aí vai ter uma disputa bem interessante, porque as 3 novelas, querendo ou não, isso já é um mérito bastante do Valci. Todas as suas novelas, tanto das 6, das 7, das 9, tem alguma cena que fica impactante, né? Pode ver em todas as novelas dele, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Eita Mundo Bom, tem alguma cena que fica marcante na cabeça do público. E não foi diferente nas 3 novelas das 9 do autor. Em Amor à Vida ficou marcante, principalmente o Félix jogando a Paulinha na caçamba no primeiro capítulo. E apesar, assim, vamos falar, o primeiro capítulo de Amor à Vida é muito bom, é um capítulo longo, mas é um capítulo que explica bastante coisa, que tem muita coisa, né? Tem a revelação do Félix, quando ele revela que realmente ele colocou a Paulinha na caçamba de lixo. Tem todas as cenas do Félix vendendo hot dog, e a cena também que a Edith, que é a Bárbara Paz, que é a mulher do Félix, revela que o Félix é gay, né, que ficou bastante em evidência essa cena. E, lógico, a cena do beijo gay, do beijo entre o Carneirinho, que era o Thiago Fragoso, né, o personagem Nico, com o Félix, que eles acabam se tornando um casal de fato no final da novela, né? E a cena final que encerra a novela Amor à Vida, que é a cena em que o César e o Félix, eles acabam fazendo as pazes ali, numa cena bastante bonita ali, fechando bem Amor à Vida, né? Então, assim, Amor à Vida tem bastante cenas que marcaram ali, que estão ainda frescas na cabeça do público, principalmente a cena do beijo entre o Nico e o Félix, né? Em O Outro Lado do Paraíso, eu destaco as cenas, principalmente do retorno da Clara, quando ela diz, não imagino o prazer que é estar de volta. Eu destaco também a cena que eu particularmente gosto muito,
que é a cena em que a Clara tem o seu caixão, né, quando o personagem do Rafael Cardoso, o Renato, o Dr. Renato, ele vai buscar a Clara no hospício para tentar salvá-la, mas não vai salvar coisa nenhuma, né? Em que a cena muito bem dirigida pelo Mauro Mendonça ali, né? Em que ela tem um caixão atirado no mar, né? E ela acaba conseguindo sair ali, se salvar, e dali ela começa a fazer seu plano de vingança por ali, quando ela consegue escapar do caixão e, logicamente, do hospício. Tem essas duas cenas que ficaram bastante marcantes para mim, né? E também toda a sequência do julgamento do delegado Vinícius, e no capítulo seguinte teve o assassinato dele também, dentro da prisão. Então foram cenas assim bastante marcantes de O Outro Lado do Paraíso, né? Só que O Outro Lado do Paraíso teve, pra mim, menos cenas marcantes do que Amor à Vida. Apesar de a direção de O Outro Lado do Paraíso ter sido melhor, a direção do Mauro Mendonça, em Um Outro Lado do Paraíso teve uma direção bem melhor, que Amor à Vida tem aquela imagem bastante acinzentada, né? O Outro Lado do Paraíso é bem melhor a fotografia ali, né? Mas falando de cenas marcantes que ficaram na cabeça do público, Amor à Vida ganha de O Outro Lado do Paraíso. Então, O Outro Lado do Paraíso está ficando para trás na disputa. E a Dona do Pedaço, ela ficou até mais para trás ainda do que O Outro Lado do Paraíso. Porque se a gente for pensar em cenas marcantes, a gente pode pensar no retorno da Maria da Paz, quando ela recupera a sua fábrica de bolos, quando ela vence o reality show Best Cake ali, quando ela sai fugida dos primeiros capítulos ali, fugindo da família rival ali no segundo capítulo da novela. Então assim, mas foram pouquinhas cenas entre que Dona do Pedaço se destacou. Teve talvez a cena final ali da Josiane transformando-se num filtro ali, se tornando um diabo ali no final do capítulo, pode ter sido a cena mais marcante de A Dona do Pedaço. Então, neste caso, vai mais um ponto para Amor à Vida e no tópico de cenas marcantes de novela. Vamos para o sexto item, o sexto tópico, que é os personagens inesquecíveis de cada novela, né? Relembrando, já falou de 5 tópicos, e Amor à Vida ganhou 3, Dona do Pedaço ganhou 2, e Outro Lado do Paraíso não ganhou nenhum, né? Então, isso na minha avaliação. Lógico que vocês podem comentar aí depois o que vocês acharam, né? Então vamos para o sexto tópico, que são os personagens inesquecíveis de cada novela. E para começar, em Amor à Vida, talvez tenhamos o personagem da novela das 9 do Valci mais marcante, que é o Félix, do Matheus Solano, né? Ali a gente não pode nem negar o Félix ali e a Valdirene. São os dois personagens mais marcantes ali de Amor à Vida. Eu acho que assim, eu acho que não teve outros assim que a gente pode chamar a atenção. O Félix ficou muito em evidência ali, junto com a Valdirene. Em Um Outro Lado do Paraíso, temos a Clara, da Bianca Bin, ficou bastante marcante. E a Dona Caetana, da Laura Cardoso, ali a dona do bordel, né? A personagem da Fernanda Montenegro, que é a Mercedes, não, a Mercedes que era, digamos, a vidente ali da novela. Sempre tem uma vidente assim, que acontece, ver o que vai acontecer na novela do Valci. O Jurecê de Terra e Paixão é um deles, por exemplo, é um exemplo de vidente na novela do Valci, né? Então assim, em quantidade, O Outro Lado do Paraíso tem até mais do que Amor à Vida, só que o Félix está muito acima dos outros, né? Talvez quem possa disputar na questão de personagem marcante, talvez seja a Maria da Paz, que ficou bastante marcante ali também, a Dona do Pedaço, junto com a Josiane. A Josiane ficou marcante. Muita gente até criticou um pouquinho a Agatha Moreira na questão da vilania, mas depois a vilã dela ficou bastante marcante na nossa cabeça, né? Só que, como eu falei, os personagens de O Outro Lado do Paraíso até tem em mais quantidade, só que ninguém marcou, na minha opinião, tanto como o Félix marcou, né? Eu acho que depois, quando passou em Avenida Brasil, em 2012 ali, com a Carminha sendo extremamente marcante,
nas novelas ali, como a vilã de A Vida no Brasil, e a Nina também como a protagonista. Veio também o Salve Jorge, né, a Wanda, da Totia Meirelles e a Lívia Marini, que não foi talvez a principal vilã, era a principal vilã, mas nas ações era a Wanda da Totia Meirelles, né. Aí veio Amor à Vida e o Félix, assim, marcou tanto que, assim, em alguns momentos, depois que Matheus Solano foi fazer outros personagens, muita gente achou que ele ainda estava encarnando o Félix ali, né, em alguns, talvez, trejeitos e tal, né. Então, eu acho que na questão de personagens inesquecíveis, marcantes, o Félix, ele se sobressai, junto com a Valdirene da Tata Werneck. A Maria da Paz, ela é marcante, né? Assim como talvez a Josiane também. Mas eu acho que o Félix, ele ganha nessa questão. Amor à Vida, eu acho que se sustenta tanto. É por isso que, assim, eu considero até Amor à Vida à frente das outras, justamente por conta do Félix, né? E a Maria da Paz, da Joana Paz, ela ficou marcante também. Ela ficou mais, digamos que a Dona do Pedaço ficou um pouco mais próxima de ganhar ali de Amor à Vida, por conta desses personagens inesquecíveis, por conta da Maria da Paz, né? Só que Amor à Vida muitas vezes fala que é a novela do Félix. Então, o personagem inesquecível como Félix, então eu vou dar mais um ponto para Amor à Vida. Então, 4 pontos para Amor à Vida, 2 para Dona do Pedaço e nenhum para O Outro Lado do Paraíso. Então, Amor à Vida continua sendo a novela que está na frente, está ganhando, né? E a questão da audiência. A questão da audiência aí, Amor à Vida vai perder, né? E eu tô com os números. Na questão da audiência, a gente pode avaliar bem. Amor à Vida fechou a novela com 35 pontos e 50, né? Na época, era estipulado 40 pontos para a novela das 9. A Amor à Vida recebeu a audiência de Salve Jorge, que fracassou na audiência, né? E a Amor à Vida levantou 2 pontos de Salve Jorge. Em O Outro Lado do Paraíso, a novela de 2017 recebeu a audiência de A Força do Querer, que foi um extremo sucesso. E só que O Outro Lado do Paraíso conseguiu sustentar e até passou os números em alguns momentos, na média final, passou os números de A Força do Querer, né? Terminando com 38,21 pontos. E a novela Dona do Pedaço, ela recebeu de um fracasso, que foi o Sétimo Guardião. O Sétimo Guardião, ela fechou com volta de 29 pontos e a Dona do Pedaço fechou com 36. Então, assim, foi um aumento de 7 pontos. Então, assim, às vezes a gente fica querendo estudar e precisa estudar o que é mais fácil para uma novela. Ela se levantar de um fracasso anterior ou se manter de um sucesso, né? Então, assim, nesse caso, a gente vai pelos pontos. E o Outro Lado do Paraíso, ela não fraquejou. Ela passou de um sucesso que foi estrondoso, que foi A Força do Querer. Então, vai um ponto para a audiência de O Outro Lado do Paraíso, que teve várias cenas aí que passou dos 45 pontos, bateu 48 e tudo mais. Cenas que... números que a Amor à Vida só foi conseguir ali na reta final. O Outro Lado do Paraíso não. Depois que teve o retorno da Clara, foi 45, 44, 46, 48. Então, vários pontos ali da metade, assim, antes de chegar na metade até o fim, ela se sustentou e também, por isso que terminou com a média final muito alta. Então, a audiência de O Outro Lado do Paraíso vence esse tópico. Então, é assim, um ponto para o Outro Lado do Paraíso. E aí, termina os 7 pontos que eu detalhei sobre as novelas do Valci. E aí, nas votações... As enquetes que eu fiz nas minhas redes sociais, num grupo que eu participo de novelas, vários noveleiros ali votando, e também na enquete que eu fiz no Instagram, né, deu um ponto para Amor à Vida. Então, Amor à Vida vai para 5 pontos. Ela conquistou 4 nos tópicos que eu relatei e mais um ponto em uma das enquetes. E a outra enquete, quem ganhou foi a Dona do Pedaço. Então, mais um ponto para a Dona do Pedaço. Então, fechou o seguinte. Então, Amor à Vida fechou com 4 pontos, a Dona do Pedaço fechou com 3 e O Outro Lado do Paraíso fechou com 1 ponto. Então, a gente pode definir aqui, aí vocês discordem se vocês quiserem discordar, que a novela de maior sucesso
do Horário das 9 do Valci Carrasco, a mais marcante, foi Amor à Vida. Bom, se vocês acharem que foi O Outro Lado do Paraíso, no pedaço, deixe nos comentários que eu vou ler, a gente pode debater e assim futuramente vai haver outras novelas que vão entrar em disputa, em que eu já tô planejando. E o que vocês acharam deste vídeo, dessa disputa longa, né, entre as novelas do Valci do Horário das 9, né? Amor à Vida venceu essa disputa. E o que vocês acham? Vocês gostam mais de Outro Lado do Paraíso? Vocês gostam mais da Dona do Pedaço? Eu, particularmente, realmente eu prefiro Amor à Vida, né? Que boa parte da minha análise é justamente a minha opinião, né? Mas a gente pode aqui debater. Bom, essa foi a minha disputa, essa foi a minha análise. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixe seu like, é muito importante para o canal. Se inscreva no canal opinando. Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. E assim, ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal. Em breve vai aparecer aí o próximo vídeo de Elas por Elas também. Novela que está aí para chegar no horário das 6. E também a análise final sobre a novela Amor Perfeito, que está para acabar, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande beijo e tchau!